Ok, então vamos fazer uma revisão do que a gente viu nessa semana, que foi sobre a fotossíntese. Então, aqui sobre a fotossíntese. Então, lembrando que a fotossíntese aqui é um processo pelo qual os seres fotossintetizantes eles produzem substâncias orgânicas, e geralmente glicídios, ou seja, açúcares, que eles vão utilizar para gerar energia, porque eles são seres autotróficos. Então, por exemplo, enquanto nós, seres humanos, animais, somos heterotróficos, ou seja, a gente tem que ingerir essa molécula orgânica na nossa alimentação. As plantas, algas, cianobactérias e outros tipos de bactérias, elas podem fazer a própria matéria orgânica, ou seja, entre aspas, podem fazer o próprio alimento. Então, elas não vão precisar ingerir como nós temos que ingerir na alimentação. Elas produzem essa própria matéria orgânica e utilizam ela para gerar energia. E aí, aqui na fotossíntese, a fórmula da fotossíntese utiliza 6 moléculas de dióxido de carbono mais 6 moléculas de água e vai produzir uma glicose e liberar oxigênio. Então, 6 moléculas de oxigênio vão ser liberadas para o ambiente. Esse oxigênio que vai para a atmosfera da Terra e é o oxigênio que nós vamos respirar. E aí, então, aqui na fotossíntese, a energia luminosa, porque ela utiliza luz, transforma-se em energia química. E aí, essa energia química vai ser armazenada nas moléculas de glicídio, que foram aqui produzidas no processo. Então, aqui na glicose vai estar armazenada essa energia que vai poder ser utilizada depois para gerar ATP. Então, para gerar energia para a célula. Então, aqui os reagentes dessa reação é o CO2, dióxido de carbono e a água. E aí utiliza fótons de luz para transformar essa energia em glicose e libera oxigênio para o ambiente. Então, aqui é o espectro eletromagnético e tem as radiações que vêm do espaço, tem diversos comprimentos de ondas e a gente vai caracterizar diferentes tipos de radiação. E tem uma parte aqui que é o espectro visível, que é a luz, né, que a gente chama de luz, que é aquele que a gente consegue, nossos olhos conseguem captar. E a gente enxerga elas em forma de cores. Então, por exemplo, ondas com 400 nanômetros, então 400 nanômetros, a gente enxerga aqui na cor violeta. Ondas com 700 nanômetros na cor vermelha. E tem todo esse gradiente aqui, dependendo do comprimento da onda. Então, tem uma onda eletromagnética, e vai depender aqui do comprimento dessa onda, vai ser uma cor específica. E aí, lá na planta, vai ter, por exemplo, a clorofila. Então, a clorofila e outros pigmentos, elas vão absorver essa luz e a partir disso vai realizar os processos da fotossíntese. Então, por exemplo, a clorofila absorve a luz e vai começar o processo da fotossíntese. Então, aqui, a fotossíntese ela acontece no cloroplasto, então aqui a organela citoplasmática no cloroplasto, isso nos eucariotos. Nos procariotos, por exemplo, as bactérias, acontece na região do citoplasma, porque elas não têm cloroplasto. Mas nas plantas, por exemplo, tem que acontecer dentro do cloroplasto, que é onde vão estar as clorofilas. Então, aqui olhando bem o cloroplasto, tem uma membrana externa, depois tem uma membrana interna, e tem um espaço aqui onde vai estar preenchido com gel, e esse espaço é chamado de estroma. Então, esse espaço aqui vai estar preenchido por gel. E tem essas várias, como se fosse aqui moedas empilhadas uma em cima da outra, que a gente chama de tilacoide. E aqui no tilacoide que vai acontecer as primeiras etapas da fotossíntese. Então, aqui, um corte desse tilacoide, dá para ver aqui a membrana dele, é aqui que vai começar a fotossíntese. E aí a luz, ela vai ser captada pela clorofila e outros pigmentos que estão dentro desse tilacoide. E aí a gente pode dividir a fotossíntese na etapa fotoquímica, que aqui acontece no tilacoide, e a etapa química, que é o ciclo de Calvin. Na etapa fotoquímica vai acontecer a absorção da luz, transporte de elétrons, que depois vai transformar um NADP+ em NADPH, e vai ter a produção de ATP, que é a parte que a gente chama de fotofosforilação.
E já na etapa química, no ciclo de Calvin, é quando vai ter a fixação do carbono e ele vai ser convertido em CO2. CO2 vai ser convertido em glicídios, né, e na glicose. Então, a partir do ciclo de Calvin, incorpora CO2 e ele vai ser transformado aqui na glicose. Então, aqui, esse aqui são os fotossistemas. Temos o fotossistema 2 e o fotossistema um, onde vai ocorrer a fotossíntese. Vai começar a ocorrer a fotossíntese. Então, aqui vai ter os pigmentos, por exemplo, a clorofila, e eles vão começar a captar a luz, os fótons de luz, ou seja, a energia vinda da luz. Então, elas captam, vão transferindo de pigmento para pigmento, até chegar aqui no centro de reação. Aqui nesse centro de reação vai ter umas clorofilas específicas, e o que vai acontecer é que os fótons de luz vai excitar os elétrons da clorofila, e quando os elétrons são excitados, eles tendem a ser expelidos da molécula de clorofila. E aí eles vão ser captados aqui por esse receptor de elétrons. Então aqui, ó. Aqui é, por exemplo, a molécula de clorofila. Quando a luz bater aqui, a luz bate, vai excitar esse elétron e ele vai ser expelido para da clorofila. E aí ele vai ser captado por uma molécula e vai sendo transportado ao longo de uma cadeia transportadora de elétrons. E ao longo desse percurso ele vai perdendo um pouco da energia dele. Então é isso que vai acontecer aqui. Vai captar a luz, vai excitar aqui a clorofila, os elétrons são excitados, então eles saem da clorofila, eles são expelidos da clorofila e vão ser aqui vão ser agarrados, digamos assim, por essa molécula, que é um aceptor de elétron. Depois disso, ele vai jogar para essa proteína aqui, que vai jogar para essa, que vai jogar para essa, até chegar aqui no fotossistema um. Então, esse aqui é o fotossistema um, esse aqui é o fotossistema 2. Então, ele vai chegar aqui no fotossistema um. Nesse percurso, ele vai liberando um pouco de energia. Aqui no fotossistema um vai acontecer a mesma coisa. Vai incidir a luz, os pigmentos vão captar a luz, vai excitar a molécula de clorofila, o elétron sai da clorofila e vai também ser jogado para outra proteína. E aí, no final, uma molécula de NADP+, ela vai captar esse elétron mais íons de hidrogênio e vai virar NADPH. Então, o que é essa etapa aqui? Nada mais é que os elétrons que vieram ali da clorofila, que foram expelidos da clorofila, vão ser agarrados para esse NADPA+, e ele vai virar o NADPH. Nesse momento, ele está segurando esse elétron de alta energia. E esse elétron vai ser utilizado lá no futuro. Mas voltando aqui, enquanto esse elétron está saindo do fotossistema um, ele vai liberando um pouco de energia, do fotossistema 2, na verdade, aqui do 2. Ele vai liberando um pouco de energia e vai bombeando íons H+ para dentro aqui do tilacoide, saindo do estroma, do cloroplasto, para dentro do tilacoide. Vai bombeando esses íons H+, e esses íons H+ vão se acumulando aqui, e eles tendem a sair de novo para voltar para o estroma. E aí eles vão voltar por essa proteína aqui, chamada ATP sintase. Quando eles passam por essa proteína, eles geram energia que gira a proteína, como se fosse uma turbina, que roda essa proteína, e aí ele pega um ADP mais um fosfato inorgânico e transforma em um ATP. Ou seja, que nesse processo também se gera ATP, que vai ser utilizado lá no futuro, lá no ciclo de Calvin. E mais um outro processo que vai acontecer aqui é a fotólise da água. Então, quando a molécula de clorofila ela perdeu um elétron, o que vai acontecer é que a gente vai pegar uma molécula de água e vai quebrar essa molécula de água para repor o elétron da clorofila que ela perdeu. Porque lembra que o elétron foi excitado e ele escapa da clorofila e foi captado por essa molécula aqui. Então, vai quebrar uma molécula de água para repor esse elétron de alta energia da clorofila. Então, a gente quebra a molécula de água em vai quebrar em oxigênio, então tem o H2O, vai liberar íons hidrogênios e vai liberar oxigênios. Esse oxigênio se liga um com o outro e vira o gás oxigênio, ou seja, o O2. E é aqui então que o O2 vai ser liberado para o ambiente.
Então, é a partir da água que gera o O2 que é liberado para o ambiente. Esse O2 que nós vamos respirar. Então, é aqui nessa etapa que se libera o O2. Não, mas então aqui nessa primeira etapa, que a gente chama de fotoquímica, ou reação dependente da luz, a gente gerou então o NADP+, NADPH, né, e o ATP, que vai ser utilizado aqui no ciclo de Calvin. Então aqui a fase fotoquímica. A luz ela é captada pelas clorofilas no tilacoide e ocorre a excitação eletrônica. Os elétrons da clorofila absorvem a energia da luz e são expelidos da molécula de clorofila. As receptores de elétrons eles vão captar esse elétron que saiu da clorofila antes que esse elétron seja liberado em forma de calor ou retorne à clorofila. Então, eles são captados e eles vão sendo transferidos em uma cadeia transportadora de elétrons até chegar em um último aceptor, que é o NADP+. E aí, esse NADP+, vai segurar o elétron e vai virar o NADPH. Durante esse processo, forma-se ATP, que é a etapa que a gente chama de fotofosforilação. E também, para recuperar os elétrons que a clorofila perdeu, acontece a fotólise da água, ou seja, a quebra da molécula de água. Com a quebra da molécula de água, ela vai ser decomposta em elétrons, que vai, então, recompor aquele que a clorofila perdeu, e vai liberar H+, e também oxigênio. Os átomos de oxigênio se unem e vão formar aqui moléculas de gás oxigênio, o O2, que vai ser liberado para a atmosfera. Depois disso, a gente vai para a segunda fase, que é a fase química, puramente química, que aqui é o ciclo de Calvin-Benson. Nesse ciclo de Calvin é onde vai acontecer justamente a formação do glicídio, da glicose. Para isso, as moléculas de CO2 e dióxido de carbono vão reagir com íons H+, e os elétrons de alta energia, esses que estavam sendo carregados lá pelo NADPH. O NADPH que foi formado aqui nessa etapa. Eles estavam então carregando elétrons com alta energia. Então, aqui nessa etapa, vai utilizar esse NADPH, ele vai liberar essa energia que ele está segurando, e também vai utilizar os ATPs que foram produzidos aqui nessa etapa aqui. Então, vai utilizar esses ATPs mais o NADPH. E aí, com o CO2, a partir do CO2, vai se formar a glicose. Então, primeiro, o carbono, esse CO2 aqui, vai se ligar a uma molécula aqui. Então, vai ter a fixação do carbono. O carbono vai se ligar numa molécula. Aqui vai entrar os ATPs, vai entrar o NADPH. Com isso, vai ter a liberação aqui de energia e vai formar o açúcar, ou seja, a glicose. E aí, por fim, esse RuBP, que é aquela molécula onde incorporou o CO2, ela vai ser regenerada para o ciclo acontecer novamente. Mas então o que acontece aqui é basicamente que entra o CO2 e vai sair a açúcar. E para isso, precisa utilizar o NADPH, que foi feito na etapa anterior, e os ATPs, que também foram produzidos na etapa anterior. Então, com isso, termina aqui a fotossíntese. Então, aqui nessa etapa química, a puramente química, que ela acontece no estroma do cloroplasto. Então, a etapa do ciclo de Calvin, ela acontece aqui no estroma do cloroplasto, enquanto a etapa fotoquímica acontece na membrana do tilacoide. Então, aqui, no ciclo de Calvin-Benson, as moléculas de CO2 reagem com íons H+, e elétrons de alta energia, que estão sendo carregados pelo NADPH, e vai formar o glicídio. E também vai precisar dos ATPs que foram produzidos lá na fotofosforilação. Então, a partir da fotossíntese, vai gerar a glicose e liberar o oxigênio. Com isso, a planta, a bactéria, a cianobactéria, ela produz a sua molécula orgânica. E aí, aqui no caso das plantas, no cloroplasto.
E aí a glicose vai ter que passar aqui pela mitocôndria e realizar aquele mesmo processo que a gente viu na aula passada, que é o processo de respiração celular. A partir desse processo é que vai gerar energia química em forma de ATP para ser utilizado pela célula da planta, da bactéria. É, e aí, com esse processo da respiração celular, vai liberar CO2 e a H2O. Então, a planta também vai liberar um pouco de CO2 aqui a partir da respiração celular. Então, é basicamente esse o processo que a gente estudou nessa semana. Uhum. Então, é basicamente esse o processo que a gente viu nessa semana, que é um processo bem complexo, né? Tem alguns detalhes um pouco difíceis de entender, mas alguém tem alguma dúvida? Alguma dúvida? Então, vou mostrar aqui para vocês o formulário da semana com o que vocês têm que fazer. Então, aqui, olhando o formulário dessa semana, na primeira questão, vocês têm que dizer, primeiro, quais são os produtos quais são os reagentes, né? Qual é a matéria-prima da fotossíntese e quais os produtos que vão ser gerados aqui no processo da fotossíntese. Então, essa é a primeira questão. Aí tem uma animação aqui muito legal que mostra todo esse processo que eu expliquei para vocês de forma bem didática, bem mostrando passo a passo com animação, que é bem mais fácil de visualizar todo o processo. Aqui eu coloquei uma explicaçãozinha do processo todo, e aqui vocês vão ter que só relacionar qual é o conceito aqui do ciclo de Calvin-Benson, da fotofosforilação e da fotólise da água. Relacionar e colocar o número sem traço, vírgula ou qualquer outro sinal gráfico, senão a resposta vai ficar como errada. Aí aqui, quais são a reação da etapa fotoquímica supre o ciclo de Calvin como? Então, quais produtos que são realizados aqui na etapa fotoquímica que vão ser necessários lá no ciclo de Calvin-Benson? E da onde vêm os átomos de oxigênio que são liberados no ambiente? De onde veio esses átomos? E aqui a molécula de clorofila, ao ser atingida pela luz, perde elétrons. Então, quem é que vai repor os elétrons da clorofila? A partir de qual processo vai se repor a molécula, o elétron da clorofila? Aqui é uma questão que caiu no Enem. Então, veja que eles estão falando aqui de nanotubos de carbono que se inserem no interior dos cloroplastos por uma montagem espontânea das membranas do cloroplasto. E esses nanotubos, eles podem absorver comprimentos de onda habitualmente não utilizados pelo cloroplasto. Ou seja, eles estão absorvendo comprimentos de onda, absorvendo luz, absorvendo fótons. Então, isso já ajuda a entender qual é a resposta correta. Aqui, o que que acontece com a glicose depois que ela é formada, né? Então, ela pode ser transformada em sacarose, pode ser utilizada lá na respiração celular. E aí tem várias aqui na explicação. E por último, a teoria endossimbiótica, que ela explica como teria surgido o cloroplasto e também a mitocôndria, né? Então aqui, segundo essa teoria, né, teria aqui uma célula de um eucarioto com o seu núcleo aqui. Esse primeiro procarioto
desculpa, eucarioto teria então englobado um procarioto, e esse procarioto aeróbico, então, que realizaria a respiração celular, e ele conseguiu não ser digerido pela célula eucarionte. Então, se vocês lembram lá do lisossomo, os lisossomos digerem partículas que são englobadas pela célula. E nessa etapa aqui, ele não foi digerido. É, E aí, a habilidade aeróbica desse procarioto de produzir, usar o oxigênio para produzir energia, foi um benefício para o hospedeiro, ou seja, para a célula eucariota. E aí, com isso, eles começaram a viver, então, em uma relação de simbiose, onde um começou a beneficiar o outro. É, a mitocôndria, né? Então, esse procarioto deu origem à organela da mitocôndria, que dá energia para a célula, enquanto a célula, naquele primeiro momento, estava protegendo o eucarioto do ambiente. Então, eles viveram aqui nessa relação endossimbiótica. A mesma coisa aconteceu para formar os cloroplastos. Então, uma cianobactéria foi englobada pela célula eucariótica, e aí, ao longo de muito tempo, gerou-se os cloroplastos, né? Então, a partir dessa endossimbiose, gerou-se o cloroplasto. É, E aí, algumas das evidências disso é, por exemplo, a, tanto o cloroplasto quanto a mitocôndria, elas possuem o próprio DNA, e esse DNA é um DNA circular e sem estonas, que é semelhante ao bacteriano. Tem ribossomos próprios, que também são similares ao dos procariotos. Tem uma capacidade de se autoduplicar, e elas possuem um tamanho semelhante a bactérias. Alguns antibióticos, então, antibiótico é um medicamento contra bactérias, causam alterações na síntese de proteínas da mitocôndria e também dos cloroplastos. E eles possuem uma dupla membrana, que foi o resultado, provavelmente, do englobamento desses organismos. Então, é, além da. Eles têm uma. Lembrando lá na mitocôndria, aqui, ó, olhando aqui o cloroplasto. Cadê? Então, aqui, o cloroplasto tem uma membrana interna e tem uma membrana externa. Então, provavelmente, ele já tinha essa membrana interna e depois, quando ele foi englobado pela célula, ele adquiriu a membrana externa. É, Então, isso também é uma evidência. E aí, aqui tem uma pergunta que também era do Enem, sobre aqui a teoria ainda simbiótica. Então, basicamente é esse o formulário dessa semana. Vocês têm alguma dúvida? Nenhuma dúvida? Certo. Então, é um processo que é bem complexo nessa parte da fotossíntese, da respiração celular. Então, é bom também que vocês deem uma lida no capítulo, vejam a imagem do capítulo, porque é bem complexo todo esse processo. É... que bom, Luana, que os slides ajudaram. Porque esse conteúdo é realmente difícil, mas eu tentei fazer o slide com as imagens que ajudasse a entender, né?